No livro de Salmos 27. Seu primeiro versículo até o 6º versículo. 27, de 1 à 7, à 6. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Uma coisa pede ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por meu sobre uma rocha. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élèverait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Mateus 16, 17. Matthieu Até 16, 18. 16, 7, 18. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ok, oremos, Senhor. Prions le Seigneur. Pai Celestial, Père Céleste, Tu és bom, maravilhoso. tu es merveilleux. Nos concedeste bom momento Tu nous as accordé un bon moment para nós ouvir a Tua pour palavra, que nous écoutions ta parole, para acrescentar a nossa fé. pour faire augmenter notre foi. O Teu profeta disse, Quand ton prophète a dit: o cantar e dançar é um sinal da vitória. chanter et danser, c'est le signe de la victoire. E depois de nos cantar, Après avoir chanté, e já estamos se aproximando da palavra, nous nous approchons de ta parole. já somos Nous vitoriosos. somos victorieux. Combatemos durante toda a semana Nous avons combattu pendant la semaine nas enfermidades, les maladies, nas tentações, les tentations, mas Tu nos concedeste a vitória. et toi tu nous as donné la victoire. E esta manhã da ressurreição, Ce matin de la résurrection, onde Tu ressuscitou dos mortos, pour que toi tu aies ressuscité des morts, confundiu o plano do inimigo, tu as confondu les plans de l'ennemi. e Senhor Deus, Et Seigneur Dieu, e vem para comemorar a Tua ressurreição. nous sommes venus pour commémorer ta résurrection. Ajuda-nos, Pai, Aide-nous, Seigneur. entra em cena, Pai, Entre en scène, Seigneur. não deixa homem falar, Ne laisse pas que l'on parle. fala diante de nós, Parle devant nous
e ajuda-nos et aidez-nous do princípio até o du fim. commencement à la fin. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Que o Senhor nos Que abençoe. le Seigneur Dieu vous bénisse. Ok. Depois de passar um bom momento Après avoir passé de bons moments de louvor, de louange, já chegamos no momento mais importante, nous sommes arrivés dans les moments les plus importants, que a palavra de Deus. qui est la parole de Dieu. O nosso tema é o rato. Notre thème, c'est l'enlèvement. Vamos andar devagar, devagar, Nous allons marcher petit à petit para que as pessoas possam bem entender o rato. pour que les gens comprennent bien l'enlèvement. Que seja problema da vida do Senhor, Car même la question sur l'avenir du Seigneur, vamos encontrar nesta tema nous allons trouver dans ce sujet. Que traz muita confusão na mente dos cristãos C'est là qu'il y avait beaucoup de confusion dans les mémoires de chrétiens. e não entendem, Ils ne comprennent pas. mas ele diz somente: o Senhor virá, Ils disent seulement que l'Éternel, le Seigneur, viendra. o encontro será no ar, Les rencontres sera dans les airs. e através dessa tema, Et à travers ce sujet, o Senhor vai nos ajudar l'Éternel Dieu va nous aider para nós entender muito bem como que o Senhor virá. pour que nous comprenions comment est-ce que le Seigneur viendra. E antes dele chegar, primeiramente, o que é que vai Et acontecer? avant qu'il vienne, premièrement, qu'est-ce qui va arriver? Realmente o encontro será no ar. Réellement, le rencontre sera dans les airs. Esse encontro no ar, o ar é Et aonde? cette rencontre dans les airs. Mais qu'est-ce que les airs? Será que essa de novo é o ar? Est-ce que ce sont des nuages là? Aí vamos entender muito bem. Et là, nous allons comprendre bien. Porque estamos a vir à igreja para um objetivo. Car nous venons à l'église pour un but. E ouvir a palavra de C'est pour Deus. écouter la parole de Dieu. Para que essa palavra acrescente a fé em nós. Pour que cette parole augmente la foi en nous. Que dia podemos encontrar num sítio. Pour que nous puissions un jour se rencontrer dans un lieu. Aonde que o Senhor preparou para nós. Là, que le Seigneur a préparé pour nous. Porque depois dessa aqui vamos falar sobre as coisas que há de acontecer. Car après ça, nous allons parler sur les choses qui doivent arriver. Que já mostramos muito na parte do diabo, o inferno, todas as coisas. Nous avions montré le côté du diable, l'enfer et tout ça. Agora queremos começar a mostrar também na parte do céu. O que vai acontecer? Nous voulons montrer dans le côté céleste qu'est-ce qui arrive là-bas. Como que nós seremos. Comment est-ce que nous serons. O rato é uma coisa real. L'enlèvement, c'est quelque chose de réel. Nós lemos sexta-feira. Nous avions lu vendredi. O profeta disse quando as igrejas estão a fazer as dogmas. Le prophète dit quand l'église font des dogmes, Mas no meio das igrejas, mais au milieu des églises, o Senhor está a tirar uma noiva. l'Éternel est là pour prendre une épouse. Está a tirar as pessoas para formar sua noiva. Il est là pour prendre des gens pour former une épouse. Em cada era, Deus prepara uma palavra somente para um povo. Or, dans chaque âge, Dieu prépare une seule parole seulement pour un peuple. Há multidão das pessoas, Il y a des multitudes de gens, mas somente pouquinho que podem receber essa revelação. mais seulement peu qui peuvent recevoir cette révélation. Em cada era, os zombadores nunca faltam. Dans chaque âge, il y a toujours des manqueurs. Como nós falamos sexta-feira. Comme nous avions parlé vendredi, Os zombadores estariam sempre aí. des manqueurs seront toujours là. Se você nota bem, Si vous notez bien, a maior parte dos zombadores la plupart des manqueurs, são também os religiosos. ce sont des religieux. As pessoas que conhecem a Les palavra, gens qui connaissent la parole, mas que não têm a revelação da mais palavra. qui n'ont pas la révélation de la parole. E quando eles não têm revelação, Et quand ils n'ont pas la révélation, eles costumam zombar aqueles que têm a revelação. leur habitude c'est de manquer ceux qui ont la révélation. Porque as pessoas morrem, Car le gens meurent, mas os seus espíritos não morrem. mais leurs esprits ne meurent pas. O espírito do Caim L'esprit de Caïn está na terra até hoje em est dia. sur la terre jusqu'aujourd'hui. O espírito de Judas L'esprit de Judas está na terra. est sur la terre. O espírito do Sete L'esprit de Seth também está na terra. est aussi sur la terre. As pessoas morrem, Les gens meurent, mas o seu espírito nunca morre. mais leurs esprits ne meurent jamais. É isso que o profeta nos falou. C'est ça que le prophète nous a dit. O arrebatamento é uma coisa real. L'enlèvement, c'est quelque chose de réel. O rapto é somente para a noiva. L'enlèvement, c'est seulement pour l'épouse. Embora que todas as igrejas estavam a cantar, Malgré qu'il y a des églises qui chantent, que Cristo virá, que Christ viendra, o pronto será no ar, le rencontre sera dans les airs. todas as igrejas estavam a gritar. Toutes les églises crient. Estavam falando essas palavras. Ils disent tout ça, Mas o Senhor mais l'Éternel
son infini, E ele escolheu um povo. il a choisi un peuple. E esse povo, Et ce peuple, ele mandou uma mensagem il a envoyé un message para preparar este povo pour préparer ce peuple para ir no rapto. pour aller dans l'enlèvement. Amém? Amen. O rapto é real. L'enlèvement, c'est réel. As igrejas estão sempre a se zombar. Les églises toujours sont là pour se moquer. E as outras igrejas estão tornando muito cego. Et d'autres églises deviennent aveugles. Mas a igreja noiva Mais l'église épouse, está tem um reavivamento. il y a un réveil. Em todo reavivamento Dans tous les réveils, dura somente 3 anos e meio. les réveils durent seulement 3 ans et demi. Seja enquanto nosso Senhor vem na terra. Même quand notre Seigneur est venu sur la terre, O reavivamento fez de 13 anos les e meio. réveils ne duraient que 3 ans et demi. Mas aqui Mais ici, recebemos um nous reavivamento avons trouvé un réveil que não tem um tempo limitado. qui n'a pas de temps limité. Amém? Esse reavivamento Et cet réveil-là, até que vamos no lar. c'est jusqu'à ce que nous allons dans l'enlèvement. Não vai parar. Ça ne va pas s'arrêter. É por isso C'est que pourquoi que nous voyons todas as coisas que estavam acontecendo toutes choses qui arrivent no ministério de William dans Branham le ministère de William Branham, está continuando a sua esposa. ça continue dans son épouse. Amém? Os mortos estão continuando a ressuscitar. Les morts continuent à ressusciter. Os doentes estão curados. Les malades sont guéris. Os milagres, proezas. Les miracles et les prodiges. Do noivo do Cristo. L'épouse de Christ, Tudo está acontecendo. tout arrive. Tudo depende da sua fé. Tout dépend de ta foi. O rato que vamos falar hoje. L'enlèvement que nous parlerons Vamos aujourd'hui. falar muito do mistério. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup sur le mystère. Eu acho que já condenamos muito o pecado. Je pense que nous avions condamné beaucoup de péchés. Os terrenos já estão bem preparados. Les terrains sont préparés déjà. Amém? Amen. Porque o irmão Pedro disse, o irmão Timóteo disse que os outras pessoas Notre frère Timothée a dit que d'autres gens, já foram condenados antes mesmo da fundação do mundo. il y a des gens qui ont été condamnés dès avant la fondation du monde. Se você disse que vou pregar, essa aqui está a ouvir, mas não vai se arrepender. Même si vous dites que je vais prêcher, celui-ci écoute, mais il ne va pas se repentir. Não vai Il mudar. ne va pas changer. Porque é a predestinação. Car c'est la prédestination. Deus já predestinou Dieu est déjà e prédestiné ele não vai ser salvo. qu'il ne sera pas sauvé. Isaú, ele pensou que enquanto está fazendo boas obras, vai receber a bênção do seu pai. Et ça va penser que quand il fait de bonnes œuvres, il va recevoir les bénédictions de son Père. Mas gente que fizeram boas obras, Mais ce sont eux qui ont fait de bonnes œuvres. que ia na caça, matar os Ils animais, allaient dans la chasse, tuer les que animaux, estavam alimentar a casa. qui nourrissaient la maison. Mas chegou o momento da Et bênção, arrivant dans le temps de bénédiction, ele não foi abençoado. il n'était pas béni. O seu irmão que foi C'est abençoado. son frère qui a été béni. Tudo depende da predestinação. Tout dépend de la O prédestination. profeta disse, seja a nossa vida aqui na terra. En fait, même notre vie ici-bas, É somente a predestinação. c'est seulement la prédestination. E quando o filho vem na terra, Et quand l'enfant vient sur la terre, segundo a ciência diz que selon la science dit que naquele germe vem mil células. dans cette germe vient 1000 cellules. E naquele mil somente que entra. Et dans cette 1000, c'est seulement un qui entre. Você já foi predestinado desde o ventre da sua mãe. Toi, tu as déjà prédestiné dans les ventres de ta mère. Você tinha 1000 pessoas, Vous étiez 1000 personnes, todos estavam correndo, tous couraient, se dirigindo no ovo. se dirigeant vers l'ovule. E quando chegaram no ovo, Et quand on arrive dans l'ovule, os outros não tinham força. les autres n'avaient pas de force. Você furou Toi, tu as percé, e entraste no tu meio, es entré au milieu, e o ovo se fechou, et l'ovule se fermait, e os outros morreram. les autres sont morts. Tudo é a predestinação. Tout, c'est la prédestination. Na vossa família, Dans votre famille, são muitos, vous êtes nombreux, mas somente você. mais il n'y a que toi. Tudo é a predestinação. Tout, c'est la prédestination. Deus faz a sua graça Dieu fait sa grâce, naquele que Ele quer ce fazer. qu'il veut faire. Não é pela força, Ce n'est pas par la force, não é pela luta, ce n'est pas par la lutte, mas mais é par pela sua la misericórdia. miséricorde. E esse rapto também Et cet enlèvement aussi, não é pela luta, ce n'est pas par la lutte, não
l'enlèvement. Irmão Branham nos dá a resposta. Frère Branham répond A mensagem, dans la prédication. o rapto, parágrafo 65, L'enlèvement, paragraphe 65. ele diz assim, Il a dit, presta bem atenção, prêtez attention. ele diz assim, Il a dit comme ça, mas para a igreja, mais pour l'église, a noiva, l'épouse, o arrebatamento é uma revelação para ela. l'enlèvement, c'est une révélation pour elle. Não é um hino, Ce n'est pas un recueil, não é uma ce pregação, n'est pas une prédication, mas é uma revelação. mais c'est une révélation. E quando se fala de revelação, Et quand on parle de la révélation, ele diz, é uma coisa que está ocultando nos outros. c'est-à-dire quelque chose qui est un mystère pour les autres. Para os outros é uma coisa escondida. Pour les autres, c'est une chose cachée. Mas para você, Mais pour vous, essa aqui foi descoberta. celui-ci a été découvert. É isso que se chama revelação. C'est ça qu'on appelle la révélation. Para a igreja protestante, Pour l'église a protestante, igreja católica, l'église catholique, a igreja sétimo dia, l'église adventiste, a c'est igreja pentecostal, les pentecôtistes. para eles o arrebatamento Pour eux, l'enlèvement, é mistério. c'est un mystère. Mas para você, Mais pour vous, é uma revelação. c'est une révélation. Que a revelação é a verdadeira noiva de Cristo que estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Oh, l'épouse de Christ, il attendra cet enlèvement de l'enlèvement. Cette révélation de l'enlèvement. É por isso, nas igrejas podemos pregar arrepende-vos, podemos pregar todas as C'est coisas, pourquoi que des églises nous pouvons prêcher, répentez-vous et tout ça. mas para ouvir essa pregação Mais pour écouter cette prédication, é muito difícil. c'est très difficile. Porque é uma revelação. Parce que c'est une révélation. Se Deus não revela, Si Dieu ne révèle pas, você não tem como entender. quand tu n'as pas comment comprendre. Para nós, Pour nous, essa que se chama o rapto ça qu'on appelle l'enlèvement, é uma revelação. c'est une révélation. 66. 66. Agora, é uma revelação. Alors, c'est une révélation. Porque a revelação é fé. Parce que la révélation, c'est la foi. Você não pode dizer eu tenho fé Tu ne peux pas dire que j'ai la foi. sem conhecer a revelação. C'est pourtant connaître A la révélation. revelação é a fé. Car la révélation, c'est la foi. Porque a fé é as coisas que nós esperamos. Car la révélation, c'est la chose que nous attendons. É uma demonstração C'est une démonstration do que nossos olhos não podem ver. de ce que nos yeux ne peuvent pas voir. É isso que se chama revelação. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Esse aqui é o rapto. C'est ça l'enlèvement. Então a pessoa pensa que o rapto Alors les gens pensent que l'enlèvement, é uma forma de c'est pular, une chose de sauter. ou vão ter asas como On águia, va avoir des ailes comme des oiseaux. como anjo, vamos Comme voar. des anges, nous allons voler. O Branham disse não. On va dire que non. Para vocês que é a noiva de Cristo, L'épouse de Christ, o rapto é uma revelação. l'enlèvement, c'est une révélation. E a revelação é Et que qu'est-ce que la révélation? a revelação é a fé. La révélation, c'est la foi. Quer dizer, a pessoa que tem a fé C'est-à-dire, les gens qui ont la foi, já está arrebatado. ils sont déjà enlevés. O rapto é uma revelação. L'enlèvement, c'est une révélation. Não se pode ter uma revelação sem ser a fé. On ne peut pas avoir une révélation sans qu'il y ait la foi. Fé é uma revelação. La foi, c'est une révélation. Porque é algo que lhe é revelado. Car c'est quelque chose qui est révélé. Fé é uma revelação. La foi, c'est une révélation. Fé é algo que lhe foi revelado. La foi, c'est quelque chose qui a été révélé. Como foi a Abraão, Comme était sur Abraham, que podia chamar qualquer on coisa pouvait appeler quelque chose contrário ao que lhe havia sido revelado. contraire à ce qui a été révélé à lui. Como se não fosse assim. Comme ce n'était pas comme ça, Agora, fé, alors la foi, est-ce que fé et c'est ça la foi. é a revelação de Deus? La foi, c'est la révélation de Dieu. A igreja L'Église, está edificada sobre uma revelação. qui est édifiée sur une révélation, O corpo inteiro, tudo. le corps entier, tout. Você vai notar os discípulos de Jesus Quand tu vas noter le disciple de Jésus, que andou com ele 3
ans, qui ont marché avec lui 3 ans, até Jesus de parou e disse, oh, jusqu'à ce que Jésus s'est arrêté et dit, oh, quem dizes vós que sou eu? que dites-vous que je suis? O próprio discípulo de Jesus. Les propres disciples de Jésus. Outro diz, não, os outros dizem que tu és Jeremias. Les autres disent que toi tu es Jérémie. Os outros dizem que tu és um Les profeta. autres disent que non, toi tu es un prophète. Diz, sim, Oui, é os outros que dizem. oui, c'est les autres qui disent. Agora vocês, meus discípulos, Maintenant, vous mes disciples, quem sou eu? qui suis-je moi? Pessoal pode ir na igreja, Les gens peuvent aller à l'église, pode acreditar a peuvent mensagem, voir le message. mas pergunta a revelação. Mais selon la révélation, O arrebatamento é quê? demande de lui qu'est-ce qu'on enlèvement. Pode te falar, irmão, Il va dire, vamos se encontrar no dans dia. les airs, nous nous raconter dans les airs. Brano diz, é uma revelação. Ça m'a dit que c'est une révélation. E a revelação é a fé. Et la révélation, c'est la foi. E a fé é crer em Et Deus. la foi, c'est de croire en Dieu. Crer em Deus invisível. Croire en Dieu invisible. E a igreja de Deus Et l'église de Dieu está edificada est édifiée numa revelação. sur une révélation. E quando os outros estavam a procurar a resposta, Et quand les autres cherchent la réponse, Pedro levantou-se. Pierre se levait. Ele disse, Il a dit, tu és Cristo, filho do Deus vivo. toi tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Escutam bem. Écoutez bien, Jesus olhou. Jésus a regardé. Diz, bem-aventurado Pedro, Il a dit, heureux, Pierre, Jonas. Jonas, Quer dizer, Jonas, quer dizer, Pedro, filho de Jonas. c'est-à-dire Pierre, fils de Jonas. Tu és feliz. Toi, tu es heureux. Por quê? Parce que Essa resposta cette réponse não vem do ne sangue, vient pas de sang, nem da carne, ni même de la chair, mas é do meu Pai. mais c'est de mon Père. Quer dizer, é meu Pai que te revelou. C'est-à-dire c'est mon Père qui t'a révélé ça. E sou eu. Alors, qui suis-je? E sobre essa Et revelação, c'est cette révélation. eu edificarei a minha igreja. Moi, je vais édifier mon église. E a igreja que agora foi carnal, Et l'église comme était charnelle, depois da morte do Pedro, après la mort de Pierre, foram naquela montanha construir uma grande catedral. ils sont allés dans la montagne et ils ont construit une grande cathédrale. Porque Jesus disse que sobre ti Car Jésus dit que sur toi, edificarei a minha je igreja. vais édifier mon église. Se você vai em Jerusalém, vai encontrar aquela Si tu vas à Jérusalem, tu vas trouver cet édifice. uma grande igreja. C'est une grande église. Mas a revelação, Mais la révélation, você não pode entender sobre a tua carne, tu ne peux pas comprendre selon ta chair, nem sobre o teu sangue. ni même selon ton sang. A revelação Mais la révélation, é uma coisa que vem diretamente de Deus. c'est quelque chose qui fait tout droit de Dieu. E olha que temos muitos problemas. C'est là que nous avons beaucoup de problèmes. Muitos cristãos Il y a les chrétiens, não são conectados com Deus. ils ne sont pas connectés avec Dieu. Muitos pregadores Il y a les não prédicateurs, estão conectados com ils ne Deus. sont pas connectés avec Dieu. E eles querem que a palavra de Deus Et ils veulent que la parole de Dieu venha segundo os seus vienne pensamentos, selon leur pensée, ou segundo a carne, ou bien selon la ou chair, segundo o ou sangue. bien selon le sang. Mas Jesus disse: Mais Jésus dit, não é a carne, ce n'est pas la chair, não é o ce sangue, n'est pas le sang, é meu Pai. et c'est mon Père. Et Agora hoje, maintenant aujourd'hui, a revelação veio com quem? oh, la révélation est venue à qui? Que pode trazer uma revelação Après avoir amené la révélation, é somente profeta. O profeta, le prophète, ele que conhece o plano de Deus. c'est lui qui connaît le plan de Dieu. Ele que conhece as coisas C'est invisíveis. lui qui connaît les choses invisibles. Dia, irmão, o profeta Elias Un jour, le prophète Élie, estava lá, os sírios estavam à procura dele. les Syriens étaient là pour le chercher. Ele não tinha medo. Il n'avait pas peur. Ele sabia que ele estava olhando o invisível. Il savait qu'il regardait dans le visible. Estava todo ao seu redor. Il regardait autour de lui. Há muitos anjos Il y a des anges que estavam a fazer uma segurança. qui étaient là en train de faire la sécurité. Mas o seu servo, Geazi, Mais son serviteur Géasi, ele era cego. il était aveugle. Ele não estava vendo no invisível. Il ne regardait pas, il ne voyait pas en invisible. Ele disse: oh pai, Il a dit, oh Père, os filhos estão a vir. les Syriens viennent. Não somos dois. Mais nous sommes que deux. Vamos matar. On va nous tuer. O
Le prophète a regardé. Disse no Senhor. Il a dit à l'Éternel, Pai, Père, abra seus olhos ouvre ses yeux para que ele também possa ver. pour qu'il puisse voir aussi. Quem te pediu a revelação para ele? Qui a demandé la révélation pour lui? É o profeta. C'est le prophète. E hoje, Et aujourd'hui, o pastor quer ele próprio ter uma le revelação. pasteur veut avoir leur propre révélation. A revelação vem do profeta. La révélation vient des prophètes. Agora, quando o profeta fala, Mais quand le prophète parle, o povo diga somente amém. le peuple ou l'église dit seulement Amen. Ele não tem como. Il n'a pas comment. Porque assim, quando Elias disse, pai, abra seus olhos. Et ainsi, quand Élie a dit, Père, ouvre ses yeux, Deus abriu seus olhos. Dieu a ouvert ses yeux. Ele olhou todas as colinas, tinha cheio dos anjos, Il a regardé dans les montagnes, il y avait des anges, cheio das armas celestiais. il y avait des armes, des armées célestes. E eles não tinham medo. Et il n'avait pas peur. Meus irmãos, Mes frères, nessa era que nós estamos, dans cet âge dans lequel nous vivons, pessoas que conhecem a Bíblia, la personne qui connaît bien la Bible, essa Bíblia cette Bible-ci, é William Branham. c'est William Branham. Somente ele. Rien que lui. E pessoas que conhecem a revelação, Et la personne qui connaît la révélation, é ele. c'est bien lui. O rato, L'enlèvement, pessoas que conhecem, c'est lui qui connaît, é ele. c'est bien lui. E por isso ele diz, o rato não foi você entender que rato. C'est pourquoi il a dit que l'enlèvement, de la manière que vous entendez l'enlèvement, Ou ser ratado. nous serons levés. Ele diz, esse rato Il a dit que cet enlèvement, é somente para nós, c'est seulement pour l'épouse. mas é uma revelação. Mais c'est une révélation. Amém? Você está comigo? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. E chamar Jesus de Cristo, Et on a appelé Jésus-Christ. para chamar Jesus que é Cristo, Et pour appeler Jésus, qui est Christ, tem que ser uma revelação. on doit être par la révélation. Se a revelação não vai chamar ele de Cristo, Sans la révélation, tu n'appelleras pas Jésus le Christ. o Abraão disse, Car Abraham a dit, se alguém diz que Jesus é Cristo, si quelqu'un dit que Jésus est Christ, ele deve se afastar do pecado. il doit s'éloigner du péché. Porque o problema não é chamar de Cristo, Le problème, ce n'est pas appeler Christ. o problema é saber aquela função de Cristo. Le problème, c'est de savoir la fonction de Christ. Porque seja, os prostitutas, oh Jesus Cristo. Car comme les prostituées disent, oh le Seigneur Jésus-Christ. Mas a Bíblia diz, Mais la Bible dit, para chamar ele que é Cristo, pour lui appeler lui, Christ, tem que ser uma revelação. il doit savoir par la E révélation. aquele que me conhece segundo a C'est revelação, celui qui le connaît par la révélation. e quando você chamar ele de Cristo, Quand tu l'appelles Christ, você se afasta do pecado. tu dois s'éloigner du péché. Esse então vai dizer uma revelação. C'est pourquoi que nous disons que c'est une révélation. Quando você conhece que ele é Cristo, Pendant que toi tu connais qu'il est Christ, você vai entender que ele está contigo. tu vas comprendre là qu'il est avec toi. Ele está na tua alma. Il est dans ton âme. Ele está dentro de ti. Il est en toi. E não vai fazer o mal. Et tu ne feras pas de Então mal. você vai saber, ele está me olhando. Tu vas savoir qu'il me regarde à moi. Ele está comigo. Il est avec moi. Aquele que chama Jesus é Cristo. Celui qui appelle Jésus-Christ, Ele não pode pecar. il ne peut pas pécher. Porque não fala somente na boca. Car il ne parle pas seulement de la bouche, É na sua revelação. mais il parle par la révélation. É Deus que lhe revelou. Et c'est Dieu qui lui a révélé. Aleluia. Amen. Vou aumentar outra coisa. Je vais augmenter, ajouter O quelque ministro chose. vem do irmão Branham. Au pouvoir, Frère Branham, O ministro. et ministre, Falando do irmão Branham. a dit à Frère Branham, Irmão Branham. Frère Branham, Você está falando da revelação. toi tu parles seulement de la révélation. Isso aí não acredita nessas coisas. Et moi je ne crois pas dans ces choses. E se você não acreditar na revelação, Et si tu ne crois pas à la révélation, não vai acreditar também em Cristo. tu ne croiras pas à Christ. Nessa mensagem, a exposição da cetera da igreja, L'exposé de cette œuvre de l'Église, página 18, page 18. em francês é página 29. En français, c'est page 29. O profeta disse assim: Le prophète a dit, se a revelação está além do seu alcance, si la révélation est en dehors de ton... se a revelação está além do seu alcance, Si la révélation n'est pas pour toi, olha para cima regardez au-dessus de toi. e busca Deus para isso. Et cherche à Dieu pour ça.
Mais pasteur parle seulement de la révélation, révélation, révélation. Se essa revelação Alors, si cette révélation está fora do teu alcance, est en dehors de toi, o profeta disse: Frère Branham a dit, olha a Deus, tu regardes à Dieu pede a Deus, et demande à Dieu, amém, Amen, para te conceder essa pour revelação. t'accorder cette révélation. Essa é a única coisa em que você busca a Deus para isso. Ça, c'est l'unique chose que toi tu cherches à Dieu. Essa é a única maneira que você vai alguma vez obtê-la. C'est l'unique manière que toi tu peux l'obtenir. Estou falando da revelação, eu não conheço nada. On parle de l'enlèvement, moi je ne connais pas. Eu não estou entendendo a revelação. Moi je ne comprends pas l'enlèvement. E esta manhã, Et ce matin, olha somente a Deus. regarde seulement à Dieu. Somente Ele que pode te dar a revelação. Rien que lui qui peut donner la résurrection, l'enlèvement. Senão não vou entender nada. Sinon tu ne comprendras pas. Pastor, não vocês estão junto comigo. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Aleluia. Amen. Uma revelação Une révélation tem que vir de Deus. doit venir de Dieu. O rapto é uma revelação. L'enlèvement, c'est une révélation. E a revelação Et la révélation, não vem do teu ça pastor, ne vient pas de ton pasteur, não vem do teu tio, ça ne vient pas de ton oncle, nem da tua igreja. ni même de ton église. A revelação vem somente de Deus. L'enlèvement vient de Dieu. E se você não tem a Et si revelação, toi tu n'as pas l'enlèvement, você tem que buscá-lo a Deus. oh, tu dois chercher à Dieu. Somente Deus que pode te dar a revelação. Rien que Dieu peut te donner la révélation. Aqui já chegamos na universidade, né? Ici nous sommes arrivés dans l'université. Porque dia 20 vamos completar 12 anos, não é? Car le 20, nous allons ajouter